De volta com o programa Ciência e Consciência, onde hoje nosso entrevistado é o William Klein, secretário-geral da Reaprendência. Então, William, explica para a gente um pouco, então, como é a Reaprendência. Nós falávamos no primeiro bloco da parapedagogia em si, e tem uma instituição, que é a que você está à frente, que é especializada na parapedagogia. Como é a estrutura da Reaprendência, quando ela surgiu? Conta para a gente um pouco o histórico e quais são as atividades dela. A Reaprendência, ela foi proposta em 2007, durante o primeiro Congresso Internacional de Parapedagogia. O IPC, a instituição que vinha trabalhando e desenvolvendo essa especialidade da parapedagogia, ele chegou num ponto, num momento, vamos dizer, de uma série de conjunturas, tanto de desenvolvimento da própria conscienciologia, a criação de novas instituições conscienciocêntricas, até a necessidade de se pensar a parapedagogia também multi-IC, ou seja, considerando várias ICs, várias instituições. Então, nesse Congresso Internacional de Parapedagogia, eu lembro bem, o professor Marcelo Silva, quando ele fez a proposição, então, de se criar uma instituição cuja especialidade fosse, principalmente, a parapedagogia, desenvolver a parapedagogia. Isso foi em 2007. O Congresso, pelo que eu me lembro, foi em maio ou junho de 2007, acho que foi junho de 2007. Houve um convite para que duas pessoas pudessem, então, começar a tocar, organizar essa instituição. Éramos eu e a professora Ana Luísa. Então nós começamos a trabalhar e foi um momento muito profícuo, muito positivo. Nós acho que conseguimos captar bem a ideia, a proposta da IC, da parapedagogia. Tivemos uma assessoria muito grande da Unicim e com algumas figuras também que foram especiais no momento de criação da IC. Por exemplo, a professora Carla Ullmann, que na ocasião ela trabalhava na Unicim, era voluntária da Unicim, nos ajudou muito no desenvolvimento da IC. Nós tivemos um apoio também do Alexander Steiner, tivemos apoio da Marina Tomás e começamos a fazer nosso plano de negócios. Na ocasião também a gente teve um apoio do Cláudio Garcia, que nos ajudou bastante com isso. E nós chegamos então a uma proposição, fizemos a proposição da IC no formato do seu estatuto. E para fazer esse estatuto tivemos muita ajuda também da Cristina Aracá, que eu acho importante lembrar esses nomes, porque talvez alguém nos assista daqui a 20, 30 anos e a gente vai estar lembrando, vai estar registrando, fazendo a memória desse evento. Então nós propusemos, e a Reaprendência foi fundada no dia 21 de outubro de 2007, do mesmo ano em que foi feita a proposição da IC. Nessa ocasião, nós já tínhamos todo esse know-how, já tínhamos essa experiência, e o grande desafio que nós fomos compreender 1 ano e meio depois foi nós pensarmos em como pesquisar a parapedagogia, porque de algum jeito, como a gente fazia muito aquele serviço da formação do professor, a gente sentia como se não tivesse muito a descobrir, como se não tivesse muito a aprofundar, a pesquisar. Demorou um pouco a cair a ficha para a gente também, nesse aspecto. E nós começamos a fazer um trabalho, queríamos fazer algum complemento, melhorar o serviço que era feito na formação do professor, mas também não sabíamos por onde. Mas começamos, fomos errando, acertando, a gente começou a caminhar. Então, o grande desafio foi a gente perceber o quê? Que hoje eu considero que a parapedagogia é uma especialidade que está cheia de lacunas ainda. Tem muito para estudar. Vou te dar um exemplo, uma pesquisa que é minha, que eu posso falar, que é pré-aula. O que é pré-aula? Nós começamos a estudar a aula de conscienciologia e vimos que do ponto de vista cronológico, nós poderíamos dividir lá a aula, pelo menos na preparação, o momento anterior àquele momento da aula em si, professor, aluno junto numa sala, o momento da aula e o pós-aula. E nós começamos a perceber, por exemplo, que pode-se dizer que a qualidade, o resultado final, vamos dizer, produtividade em sala de aula, está ligada diretamente à qualidade da pré-aula, da preparação do professor e da preparação do aluno. Isso pode parecer um raciocínio simples, com toda a lógica, mas ele faz uma diferença porque daí nós vimos que então existem aspectos da pré-aula que precisam ser vistos com detalhe para garantir a qualidade da aula. Então um tema que surgiu lá, contrafluxo pré-aula. Então aquele momento em que o professor organizou para fazer um estudo na biblioteca, então quarta-feira à noite eu vou na biblioteca estudar. Aí de repente o que acontece? Acontece alguma coisa no trabalho, a situação da vida da pessoa muda, ele não vai na quarta-feira na biblioteca. O que é que vai acontecer? O horário que ele tinha para preparar a aula dele foi cortado. Aí ele chega na aula, às vezes, um pouco inseguro, emocionalmente,
instável, porque ele não conseguiu fazer o estudo que ele entendia que precisava. Então você veja, isso é o contrafluxo pré-aula. Agora voltando ao contexto da reaprendência. Nós fomos identificando, assim como a pré-aula, contrafluxo pré-aula, a elicitação parapedagógica, o puzzle parapedagógico e uma série de outras propostas de pesquisa que estão sendo desenvolvidas. Então, muito bem. E assim, como que é a oferta disso para as pessoas que têm interesse em se tornar aí professores aí da área de multidimensionalidade? Hoje nós temos, Amaury, um programa que é o Programa de Desenvolvimento do Professor de Conscienciologia. O coordenador desse programa, professor Regrisson Alves, inclusive um pesquisador que a gente tem trocado muita figurinha, propositor de muitas ideias hoje dentro da pesquisa da parapedagogia, ele trabalhou conosco aí nos últimos 6 meses no desenvolvimento, no acerto desse programa. E nós conseguimos chegar então num formato muito bom, onde o professor entra, ele tem informações úteis para que ele possa então conduzir uma aula. Por exemplo, nós damos informações sobre a condução da MBE em sala de aula. Isso já era feito, nós já fazíamos isso. MBE é a técnica da mobilização das energias, né? Bem lembrado, a mobilização básica das energias. Então o que acontece? Hoje a gente vai lá e vai ensinar ao professor os aspectos de preparação para ele fazer essa mobilização de energias, o momento de instrução, de condução, de orientação da técnica da MBE para os alunos, o pós-MBE, a gente detalha isso. Isso tem inclusive um curso, que é MBE para professores de Conscienciologia. Esse é um exemplo bom desse curso, porque a gente às vezes pensa, poxa, mas é uma coisa relativamente simples. Um professor às vezes que está me ouvindo, não, eu já faço isso e tal. Mas a gente já faz muitas coisas que talvez a gente não tenha feito a preparação melhor, ou não houve um momento de, vamos dizer assim, reflexão, de estudo, apenas sobre aquele caso. Um aspecto interessante da docência conscienciológica é que nós tivemos que nos lançar ao mercado, vamos dizer assim, como professores, muitas vezes com o que a gente tinha, com as habilidades que a gente tinha. E agora o que a Reaprendência está tentando fazer, então, é ter essas atividades que calcem melhor, que o professor possa parar e falar, não, eu quero pensar sobre a minha aula. Então, nessas atividades, nós temos lá a questão desse programa. No programa já são passadas uma série de informações, a pessoa dá uma série de aulas, ela é acompanhada, recebe feedbacks, nós fazemos filmagem das aulas para a pessoa se assistir, fazer uma autoanálise da condição dela como professor. Nós temos também, dentro do programa ainda, a pessoa vai fazer pelo menos um debate, porque hoje, Amaury, se você pensar, a aula do professor, ele precisa raciocinar, por exemplo, se a aula dele é uma aula mais indutiva, do ponto de vista de filosofia da educação, né? Então, olha, eu falo e eu induzo o meu aluno a chegar a um raciocínio. A minha aula é mais dedutiva, eu apresento uma série de informações e aos poucos vamos deduzindo, tirando dessas informações o que interessa nos finais das contas aí. Ou a minha aula, por exemplo, é uma aula mais dialógica. Hoje tem até dentro da Reaprendência uma pesquisa que é exposição dialógica. Veja só, exposição, porém dialógica no sentido que há um diálogo, há um debate. Por isso o professor precisa, na sua formação, treinar um debate. Não um debate assim, vou brigar aqui, né? Hoje eu e o Mari vão brigar aqui. Não é isso. Mas o debate no sentido de que há contrapontos de ideias. O aluno que está, às vezes, na minha frente, ele tem um curso intermissivo, ou seja, uma preparação anterior para essa vida humana, mais atualizada do que eu, às vezes, que sou o professor que estou lá. Às vezes a informação dele está mais fresquinha. Eu preciso ouvir a informação dele, contextualizar e usar isso em sala de aula. Então, as habilidades docentes como essa são treinadas nesse programa, por exemplo, nessa atividade de debate. E a outra atividade bastante, hoje essa é até uma novidade, a primeira vai acontecer esse mês que nós estamos fazendo a entrevista, que é a prova-debate. Então a gente mudou já há muito tempo na formação do professor, a gente tinha prova, né? O professor fazia. Hoje, na atividade prova-debate, nós temos lá 40 questões que o professor vem para fazer a prova, responde as questões. E após as 2 horas de prova, nós temos um intervalo, lá a pessoa come alguma coisa e ela volta para o debate sobre a prova. No debate é que a gente vê que tem um maior ganho. Porque aí o professor, puxa, errei isso, não sabia tal questão, puxa vida, isso aqui é uma novidade para mim. E a filosofia da prova-debate é a seguinte, nós queremos levar questões lá, não tanto para o professor só fazer uma avaliação e ver se ele sabe o conceito ou não, mas para que ele faça novas reflexões, que ele possa depois levar essas reflexões para onde? Para a sala de aula.
Muito bom. Bom, você começou a falar de alguns cursos, algumas qualificações, né, da Reaprendência. Eu vou explorar mais contigo a questão dos cursos, vou querer saber os outros cursos que vocês estão apresentando, alguns inclusive online, né? Isso. Mas isso vai ser logo depois do nosso intervalo, tá? Só um instante.